já agradecer, Daniele, a sua presença aqui conosco, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tratando de um assunto tão importante para essa turma, né? Temos aqui alguns advogados também que vão poder dialogar com mais propriedade contigo, mas é uma turma bastante diversa, com experiências múltiplas aí, e um pessoal que tem aproveitado bastante como um espaço de troca, sabe, Daniela? Então vai ser expectativa bastante boa para esse nosso encontro de hoje. Queria, então, reforçar aí o nosso agradecimento à sua presença. Pessoal, a Daniele é advogada, né? Como eu já antecipei aqui, de vários clubes importantes, como o Palmeiras, o Red Bull, Curitiba, Cruzeiro, São Paulo, do Grupo City, enfim, é uma experiência aí bastante qualificada também, e eu espero que vocês aproveitem bastante essa noite. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, Rafa. Apesar de eu ficar feliz de encontrar alguns advogados, que a gente é um pouco clubista, né? Eu fico mais feliz ainda de encontrar pessoas de outras formações, porque aí sou eu que aproveito a aula e aprendo com outras perspectivas. Então, quando eu dei uma olhada, antes de entrar aqui nas formações de todo mundo que está conosco, fiquei muito feliz e acho que a gente tem um potencial para ter uma troca muito boa hoje, considerando que o tema, e aí eu já agradeço, né, ao convite que foi feito, busca dar um panorama geral sobre o que vocês vão encontrar nesse módulo, que é um módulo jurídico e, portanto, inevitavelmente burocrático e talvez um pouco com um pouco menos de emoção do que outros blocos que vocês tenham, aos quais vocês tenham tido acesso, mas ele é um módulo também muito necessário para que eles que já são ou que virão a ser, vocês possam ter um olhar macro sobre toda a operação e ter o domínio sobre pontos sensíveis, né, da técnica jurídica que vão impactar diretamente não só o dia a dia, mas a negociações importantes, decisões importantes sobre, né, os rumos dos quais esse clube, né, que vai ser gerido pode encontrar. Então, fico muito feliz com essa troca e já deixo aqui de antemão um pedido a todos para que, por favor, não precisa esperar nenhum momento para, enfim, pedir a palavra e trazer algum tipo de questionamento, porque eu acho que é aí que a gente alavanca a aula e ganha mais do que o conteúdo que eu preparei aqui com vocês, que é só um ponto de partida. Tenho certeza que o que tem de mais rico a gente vai encontrar por meio dessa troca que a gente vai fazer. Então, é isso. A princípio, contextualizando, então, e já fazendo aqui, dividindo com vocês a apresentação. O objetivo de hoje, só por favor me confirmem se estão enxergando direitinho. Tá ok, tudo certo. O objetivo hoje é fazer essas boas-vindas, então, introduzi-los a esse módulo que vai tratar preponderantemente. E aí, já dando um passinho aqui, enfim, depois eu me contextualizo melhor para vocês, mas dando um passinho aqui em relação ao mapeamento do que a gente vai ver, e aí pensando só em relação a coisas que efetivamente têm um impacto direto no dia a dia da gestão, né, dos executivos. Bom, mas o mapeamento sobre o que é que se aplica à atividade do futebol em termos de legislação e regulamento, sem que a gente seja arrastado para dentro da letra da lei desses regulamentos, porque aí esse é o trabalho, né, do dia a dia do advogado que vocês vão ter trabalhando na operação, mas para dar uma visão geral e macro do que se aplica, o que não se aplica, qual é o objetivo desses regramentos, o que se pretende proteger, fomentar, reprimir, e realmente com um olhar muito amplo e estratégico em relação a tudo isso. Então, esse é um mapeamento original. Hoje, o lugar de onde eu falo é um lugar de quem já atuou por muitos anos representando atletas, então tive uma visão do outro lado do balcão, e nos últimos 3 anos tenho atuado aí com esses clubes e outros que o Rafa mencionou, que traz uma visão muito interessante de como as coisas acabam funcionando. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas, se entenderem pertinentes, e eu vou me esforçar para responder. Bom, então, para a gente entrar aqui, né, no que nos compete, acho que só fazendo uma parte anterior em relação a isso, eu pretendo dividir com vocês, então, o que se aplica em termos de regulamento
entrar um pouquinho no que esses regulamentos pretendem fomentar e reprimir do ponto de vista da ética, do ponto de vista de práticas, de melhores práticas de gestão profissional e, por fim, por meio dessas práticas, né, e desses regramentos que a FIFA acaba impondo a todos nós, quais são os efeitos práticos relacionados ao dia a dia do futebol, principalmente do seu ponto de vista econômico. Então, tanto em relação à proibição da participação de terceiros, de que forma o mercado se reorganiza em relação a isso, e também, mais recentemente, pela entrada de novos grupos econômicos, principalmente no futebol brasileiro, levando em consideração movimentos interessantes que a gente tem relacionados, primeiro, né, a propriedade de múltiplos por meio de um único grupo econômico, e aí aqui, né, do meu lado do balcão, eu posso dividir algumas vivências dentro daquilo que for possível em relação ao Grupo City, que é um grande grupo detentor de outros clubes, e é um movimento decorrente dessa limitação de participação em direitos econômicos por indivíduos, e também, mais recentemente, todo o processo relacionado à aprovação da lei da SAF, que também tem aberto o nosso mercado para a recepção de novos investimentos. Por quê? Porque ele organiza os nossos clubes, ou pelo menos fornece uma via de organização societária para os nossos clubes para que recepcionem esses investimentos. Então, tudo isso é um desencadear de decisões que foram tomadas pela FIFA lá nos idos de 2013, 2014, 2015, que a gente vai entender agora que portas esses movimentos nos abrem. Então, acho que, a princípio, é disso que eu gostaria de tratar com vocês, para que vocês possam, a partir dos próximos professores, começarem a receber informações sobre temas mais específicos. Então, relacionados a contratos de trabalho de atletas, relacionados à atividade da intermediação, enfim. Então, realmente boas-vindas a esse universo aí da regulamentação federativa desportiva. E aí, já entrando, deixa eu só dar uma puxadinha aqui, que eu estou com os rostos na minha frente. E aí, já entrando aqui, então, na parte mais histórica, uma contextualização histórica do que a gente vai encontrar, é importante a gente saber, e eu sempre digo isso, porque o contexto histórico que dá origem para a atividade com a qual a gente se relaciona repercute muito nas práticas de dia a dia. Então, a forma como o futebol se desenvolveu enquanto uma atividade profissional, a forma como o Estado olha para isso, repercute diariamente nas leis que regulamentam essa atividade, práticas de mercado com as quais a gente precisa lidar. Então, é importante a gente contextualizar que, no Brasil, principalmente, houve uma profissionalização tardia do futebol, o que fez com que a gente, por muito tempo, vamos pensar que a nossa primeira legislação vem lá, na década de 40, e antes disso, desde 1900, a gente já tinha atividades de clubes funcionando, né, de maneira associativa, recreativa e transitando para uma natureza profissional, não do estrito de efetivamente termos contratos de trabalho, mas do ponto de vista de ser uma atividade economicamente rentável e interessante para trazer investimentos e remunerar essas pessoas. Ter essa regulamentação iniciada na década de 40 dá o tom de quão imaturo ainda é o nosso mercado. Se a gente for pensar que esse é um mercado, a gente está falando aí de 80 anos, né, de 60 anos de 80 anos de regulamentação, é um mercado muito imaturo quando comparado com outras frentes de trabalho, e isso dá o tom para a forma como a gente ainda tem muita dificuldade, enquanto gestores profissionais e advogados e profissionais que tentam implementar melhores práticas dentro dos clubes, porque é um ambiente que ainda vem de práticas arraigadas do passado, então o entendimento de que o atleta é um empregado do clube, né, está sujeito a direitos e deveres, de que os clubes precisam respeitar algumas regras de compliance, de boa governança, de transparência, tudo isso já tem enfrentado um cenário muito melhor do que enfrentou no passado, mas ainda encontra uma certa resistência, e grande parte dessa resistência vem pela imaturidade do mercado como um todo. E isso é contextualizado principalmente por quão recente é a legislação que começa a dar o tom de como isso vai caminhar no cenário nacional. Então, de modo muito genérico, a gente tem uma primeira regulamentação lá na década de 40, outras regulamentações vieram, a mais importante delas, para fins de autonomia desportiva, é a promulgação da Constituição da República, porque, pela primeira vez, tira as entidades de prática desportiva debaixo do guarda-chuva da interferência do Estado, diretamente. Então, se lá, na década de 40, e depois, né, se a gente estiver falando aí de um contexto
em que o futebol foi usado como um instrumento de manipulação pública mesmo, né? Algo que representava o Brasil, algo que representava o nacionalismo. A gente tinha uma interferência muito grande do Estado, um Estado controlador que interferia em como os contratos seriam feitos, interferia em quem seriam profissionais, como os clubes teriam que operar no seu dia a dia, e que começa a tirar a mão dessa atividade por meio da promulgação da Constituição da República, que vai dizer, lá no artigo 217, isso aí é regramento de cabeceira, assim, a gente carrega isso como um habeas corpus desportivo por onde a gente vai, porque a Constituição da República vai dizer que, pela primeira vez, as entidades de administração, e aí eu estou falando da CBF, das instituições regionais, e também as entidades de prática esportiva, os clubes, têm ampla autonomia, ou seja, têm ampla discricionariedade para se autorregularem. E aí o Estado entrega de volta o esporte para essas associações, até então constituídas como associações. A gente vai ver que a gente passa a migrar para um ambiente de sociedades empresárias mais recentemente, mas preponderantemente a gente ainda tem uma figura associativa ligada ao futebol, para que elas se autorregulem e aí entrega a chave do cofre para que cada uma dessas entidades tenha maior liberdade de definir como é que ela vai funcionar. Isso é muito importante, mas atrai também muitas responsabilidades justamente para nós, né, que pretendemos atuar aí, ou que já atuamos como executivos de futebol, ocupando postos, né, de chaves nessas entidades, porque, ao mesmo tempo que uma liberdade muito grande é concedida, essa discricionariedade acaba acarretando maiores responsabilidades. Então, esse é um grande marco, a promulgação da República. A gente passa pela Lei Zico, em que a gente tem ainda maior um movimento de redução desse intervencionismo, e chega na Lei Pelé, que é muito conhecida pela extinção da lei do passe, da regra do passe que vigorava até então. Então, a gente ainda comumente usa essa expressão para se referir ao valor pago pela transferência de um determinado atleta, né? Um jargão para falar dos direitos econômicos que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante, mas o mais importante é que a Lei Pelé, ao tirar do clube, e a gente também vai entrar em detalhes em relação a isso, a discricionariedade sobre quando o atleta poderia estar jogando em outro lugar, ou seja, ao reconhecer que esse atleta, estando no clube, não era uma mercadoria, e é assim que a lei tratava o atleta antes da Lei Pelé, e sim um trabalhador, ela acaba criando uma ruptura nesse mercado. Primeiro pelo reconhecimento da pessoa, do atleta, enquanto alguém que trabalha e não enquanto um ativo do clube. Isso parece hoje, tantos anos depois, algo redundante, mas à época foi um reconhecimento vital para que a gente também se aproximasse um esporte mais profissionalizado, um esporte que acabasse bebendo de fontes de mercado ligadas a melhores práticas, né, de tratamento com esse trabalhador, e, paralelamente a isso, traz um impacto financeiro que vai repercutir diretamente em como o mercado hoje se monetiza. E isso é tão importante, porque entender como o mercado se monetiza faz com que a gente tenha uma visão macro sobre todas essas atividades relacionadas ou que orbitam, né, em torno dos agentes principais, que são clube e atleta. Então, é muito importante ter clareza em relação a isso, a gente vai falar, para que a gente possa saber interferir diretamente em várias outras atividades acessórias, que não só a contratação feita por atleta e clube. Interrompam, tá, pessoal? Então, assim, para fazer um contexto em relação a que estamos sujeitos, né? Eu recebo muito essa pergunta e ela é muito pertinente. Então, se eu precisar procurar a resposta para algum problema de dia a dia, se eu posso ou não fazer uma negociação, se as condições de determinado contrato estão de acordo ou não estão de acordo com as regras da FIFA, questões relacionadas à tributação, etc. Aonde procurar? Né? Acho que o mérito dessa aula e o mérito de estudar esse tema de maneira macro é saber não exatamente a resposta para tudo, mas onde elas se encontram ou onde começar a construí-las. E aí, aqui, no nosso caso, dentro da atividade do futebol, a gente vai estar sujeito a uma estrutura que é uma estrutura piramidal. E é uma estrutura piramidal que é afetada tanto pelas regras, né, os regulamentos do ponto de vista federativo. E aí, o que é federativo? Do ponto de vista administrativo, que não foram editadas
pelo Estado ou objeto, né, de processos de edição de lei, propriamente dito. Então, não são leis, são regulamentos. E, paralelamente a isso, a gente também vai estar sujeito a legislações, porque, sendo uma atividade que acontece dentro do território nacional, a gente naturalmente não vai conseguir fugir de alguma intervenção do Estado na regulação de como isso vai acontecer. Então, se a gente estiver falando de questões relacionadas ao trabalho, provavelmente a gente vai ter que se ali da CLT, mas preponderantemente da Lei Pelé. Se a gente estiver falando de questões relacionadas ao tratamento com a gente vai ter que se socorrer do Estatuto do Torcedor. Se a gente estiver falando de questões eminentemente desportivas, então eu tenho um atleta que tomou o segundo amarelo, foi expulso, eu tenho um atleta que tomou o vermelho e tomou um gancho de 2, 3 jogos. Onde é que eu vou procurar as regras que vão me permitir defender esse atleta? Aí eu já estou falando do CBJD. Então, aqui vai um mapeamento sobre, de acordo com cada uma das situações enfrentadas no dia a dia de um clube, aonde procurar essas respostas. Então, a gente tem, de maneira macro, que vai nortear principalmente a interpretação dessas regras, a nossa Constituição, cujo maior mérito está em conceder a autonomia organizacional dessas entidades. Claro que a autonomia não é independência, então essas entidades ainda estão debaixo do guarda-chuva do Estado e ainda estão debaixo do guarda-chuva da FIFA. Leis federais de diversas naturezas, então a lei tributária, a legislação desportiva específica, que é a Lei Pelé, e aí eu vou deixar o Caos entrar a fundo nela com vocês para entender o que a gente vai encontrar lá, mas que preponderantemente vai regular regras aplicáveis a contrato de trabalho, regras aplicáveis a contratos de formação de atletas, regras para indenização de clubes que não contam com esses atletas em formação nos seus plantéis principais, e regras de governança, ou seja, de formação dos quadros administrativos desses clubes, tanto sob a forma associativa quanto sob a forma da SAF, mais recentemente, para que estejam autorizados a receberem principalmente recursos públicos ou benefícios de ordem pública, por exemplo, como parcelamento tributário, né, e Profut. Agora a gente tem aí uma nova lei sendo pensada, que é a Lei Geral do Esporte, que prevê ali uma nova fonte de receita para os clubes advinda das loterias. Então, tudo isso, esses critérios de elegibilidade para percepção de recursos públicos também vão estar lá na nossa Lei Pelé, que vai ser melhor aprofundada por vocês, com vocês pelo Caos. O CBJD é uma lei, apesar de uma lei que vai tratar especificamente do que acontece nas 4 linhas do campo, que é muito interessante, mostra a força que o nosso futebol tem, vai tratar só de aspectos desportivos, então ele não avança para dentro de questões relacionadas a contratos de trabalho, transferências de atletas. A gente vai tratar preponderantemente de infrações em competições por meio do CBJD e de como essas infrações vão ser tratadas pelos tribunais desportivos, ou seja, procedimentos de denúncia, de defesa, de sentença desses atletas, de recursos em relação a essas sentenças, tudo a gente vai encontrar lá no CBJD. As regras das modalidades e os regulamentos das competições vão estar presentes a nível regional, debaixo do guarda-chuva das federações, a nível nacional, debaixo do guarda-chuva da CBF. E aí a gente vai ter uma diferenciação entre regras gerais de competições, ou seja, as regras que se aplicam a todas elas, vai estar no Regulamento Geral de Competições, na RGC, publicado todos os anos, e resultado dos arbitrais feitos com os clubes, e os regulamentos específicos de competições. Então, sempre que eu não encontrar de maneira genérica uma determinada norma que vai me dizer, por exemplo, protocolo de entrada em campo, policiamento, regras, né, relacionadas à presença da torcida visitante, eu vou no RCE, o regulamento específico de competições, o REC, e procuro essas informações lá. Tudo isso editado pela CBF, sempre prezando pela contribuição dos clubes. Então, sendo um gestor, é muito interessante que a gente participe dessa elaboração dos regulamentos que, no final das contas, vão ser aplicados a nós mesmos. E aí, por fim, a gente vai ter os estatutos e regulamentos a nível internacional, que se aplicam de maneira coletiva, quer seja para nós aqui, né, a nível sul-americano, pela Conmebol, quer seja mundialmente, quando editados pela FIFA. É importante ressaltar que todas essas regras
partindo de entidades muito diferentes, ou seja, eu tenho regras que partem do Estado, regras que partem de entidades, né, administrativas a nível nacional, CBF, regras que partem da FIFA, elas vão demandar um grande esforço de composição entre si, para que elas não conflitem entre si. E caso isso aconteça, a gente acaba adotando a regra da especialidade quando elas partirem de um mesmo ente, então do Estado. Se eu tiver um conflito entre as regras de trabalho, e aí o Caus é a pessoa que vai acabar entrando nisso no detalhe com vocês, mas se eu tiver um conflito entre as regras gerais do Estado e as regras do trabalho, as regras que estão ali previstas no contrato, especificamente na Lei Pelé, eu vou pela especialidade e aplico a Lei Pelé. E aí esse é um exercício que a gente vai se acostumando a fazer. Isso aqui é só um mapeamento geral para vocês. Me avisem se tiverem dúvida até aqui. Então, aqui um recorte só do que o que significa autonomia desportiva. Esse é um recorte do artigo 17, quando ele diz que as entidades desportivas, dirigentes, associação, têm autonomia em relação à sua própria organização e funcionamento, isso tem muito poder. E aí, tanto do ponto de vista estatutário, ou seja, para elaborar os seus próprios estatutos, autonomia regulamentar, e aí eu estou falando da CBF, das federações, para editar os regulamentos de competição, e autonomia disciplinar para punir aquelas violações que são feitas em relação a esses regulamentos. Bom, quando eu disse que a gente está sujeito a uma estrutura piramidal, é sobre isso que eu estou falando. Então, é muito importante que a gente tenha completa consciência de que, fazendo parte do sistema federativo, que se pretende universal, né, globalizado, ou seja, que faça com que essa mesma atividade seja disputada de igual forma em todos os lugares do mundo, e isso dá para ela o poder econômico, social, que ela carrega. Então, o futebol só é o mercado que porque a gente disputa aqui como se disputa na Ásia, como se disputa na América do Norte, fazendo com que esse produto seja consumido globalmente e que essas entidades possam disputar entre si, mesmo estando tão longe do ponto de vista territorial. Isso só é possível porque a gente cria uma estrutura federativa piramidal, que é uma estrutura privada, ou seja, ela não está debaixo do guarda-chuva do Estado, capitaneada pela FIFA, claro, como aquela grande entidade que a nível internacional coloca de pé as regras gerais sobre as quais o esporte vai funcionar, o futebol vai funcionar, abaixo da FIFA. E aí isso também funciona para fins de comunicação, né? A gente vai ter as federações nacionais, no caso a CBF, a AFA, né, exemplo do nosso hospital, federações regionais representadas pela FPF, pela Federação Mineira, Federação Gaúcha, por aí vai, os clubes e, por fim, os atletas. É muito interessante que a gente note que essa estrutura não termina nos clubes, ou seja, os atletas são o último nível de participação dessa estrutura e, portanto, são sujeitos de direitos em relação à FIFA e também de obrigações. Fora dessa pirâmide, a gente vai ter o que chamamos de terceiros, e que a FIFA desconsidera como participantes da família do futebol. Por que isso é tão relevante? Para conceitos como, por exemplo, o conceito do TPO, já, né, trazendo aqui um spoiler do continuar da aula, mas do conceito que é a proibição de participação de terceiros em direitos econômicos, por exemplo. Então, quem seriam terceiros? Pessoas não inseridas nessa pirâmide, a pirâmide que a FIFA chama de família FIFA. E aí, do lado esquerdo, a gente traz de maneira transversal as confederações que congregam ali os clubes dentro, né, da regionalidade de cada continente, ou da forma como elas são organizadas. Pode ir, Vitor. Não, eu não sei se é pertinente nessa hora, que quando você falou em autonomia... Oi, tá escutando? Tô. Quando você falou em autonomia, eu já fiquei meio que... Uma coisa que me incomoda muito. Lei Pelé, por exemplo. Essa pirâmide toda que você botou aí, eu posso falar de outra maneira, em que todos são sócios, né, do mesmo negócio. Na realidade, é isso, né? A FIFA tem um grande negócio e todos eles, cada um tem a sua participação dentro dos pequenos produtos que eles criaram. Ou pequenos, não, dos grandes produtos. Copa do Mundo, Sul-Americana, Libertadores, né, Brasileiro, tudo isso aqui. Mas tem um negócio, a Lei Pelé, por exemplo, ela é feita pelo Congresso, né? E agora está tendo uma nova modificação, estou querendo modificar várias coisas novas.
Eu falei assim, isso é uma coisa que assim, não tem autonomia, então, entre aspas. Uma autonomia não existe. São duas coisas que precisam se conversar. Então, é muito interessante e inteligente a sua pergunta, porque muitas vezes a gente confunde autonomia com independência. E aí, muito embora as associações, os clubes, né, enquanto associações, as sociedades empresárias, as federações, as confederações tenham autonomia de autorregulação, elas ainda assim são vinculantes a determinadas leis estatais que precisam dizer, em linhas gerais, como essa atividade pode ou não funcionar no território nacional. Então, esse é um primeiro ponto. O Estado, ele é sempre um interlocutor com quem essas entidades precisam conversar para que, ao se autorregularem, eu quero dizer, se a associação, se eu vou ser SAF, se eu vou disputar, se eu vou ter só até o sub-20, se eu vou querer fazer o profissional, enfim, quaisquer que sejam as minhas decisões estratégicas em relação ao meu próprio funcionamento, eu tenho autonomia de fazer, desde que eu não infrinja nenhuma regra, quer seja do ponto de vista de mercado, quer seja do ponto de vista social, né? Então, eu não posso infringir regras que não estejam, que sejam aplicáveis ao meu trabalho específico, que é o trabalho desportivo. Então, eu ainda assim estou vinculada ao Estado porque exerço essa atividade a nível nacional. É claro que na edição dessas leis, considerando que o Estado pretende que os clubes que estejam debaixo do seu guarda-chuva disputem esses campeonatos, que são, como você bem disse, né, esse produto que é criado preponderantemente pela FIFA, é claro que essas regras, quando editadas, levam muito em consideração, desde que sejam diretamente algo, né, muito fundamental, mas levam em consideração aquilo que é necessário para que esses clubes sejam elegíveis para disputar esses campeonatos. Então, né, é por isso que é tão importante que a gente tenha a participação de atletas, clubes, players, né, a gente chama de stakeholders, na elaboração dessa legislação, porque ela não pode inviabilizar a participação dessas entidades nos campeonatos que elas disputam a nível internacional, porque a FIFA, bem dizer, não está nem aí se o Estado brasileiro regula A, B, C ou D sobre a atividade que ela desempenha. Então, existe, respondendo a tua pergunta, uma autonomia, essa autonomia não se confunde com a independência em relação ao Estado, mas resulta no fato de que precisa haver uma conversa e uma composição que traz uma complexidade, algumas camadas de complexidade adicionais para o nosso negócio aqui. Ok, tá bom, obrigado. Então, seguindo. Para fins visuais aqui, alguns exemplos de estatutos. Então, a gente tem o estatuto da própria FIFA, a gente tem o estatuto da própria Conmebol e da própria CBF, que é um exemplo dessa autorregulação. Então, essas entidades dizem como é que elas vão funcionar por meio desses documentos. Uma autonomia regulamentar, ou seja, além de dizer como elas próprias vão funcionar, são elas que dizem como os campeonatos que elas administram vão funcionar, quais são as regras desses campeonatos. A gente tem aqui exemplos, né, do RSTP, que vai dizer as oportunidades em que os atletas podem ser registrados, transferidos, emprestados de forma geral. Um código disciplinar que vai dizer as regras de campo, o que é possível, o que não é possível dentro das regras, e várias outras regulamentações que vão culminar em regras gerais editadas pela FIFA a nível internacional e uma absorção do mercado nacional em relação a esses temas para que, por meio dos seus regulamentos internos, a gente repercuta essas mesmas normas. Então, o que está lá no RSTP provavelmente vai ser repetido e precisa ser repetido a nível nacional, de acordo com as leis que a gente tem no nosso estado, pelo RNRTAF, que é o Regulamento Nacional de Transferências de Atletas de Futebol. Do ponto de vista, aí aqui, né, um exemplo em relação a regulamentos editados pela CBF, então, regulamento de transferências, de licenciamento, para que clubes se habilitem enquanto participantes desse sistema piramidal, e o regulamento, e aí muito recente esse movimento de criação das câmaras arbitrais, tanto pela CBF, quanto uma modificação, até fiz um destaque, acho que num dos próximos slides, em relação ao Tribunal da FIFA, que são órgãos
que, entendendo-se especializados, vão lidar com problemas resultantes desse dia a dia do futebol. Aqui, nacionalmente, a gente vai ter a CBF, só os integrantes da pirâmide que eu mostrei e também intermediários podem se aplicar para terem as suas questões econômicas, regulamentares, decididas por essas câmaras, e a nível internacional a gente vai ter o FIFA Tribunal como algo muito recente sendo colocado de pé agora. Até trouxe aqui para vocês. Então, em relação à resolução de disputas, muito recentemente, a FIFA acaba de colocar de pé o seu Tribunal do Futebol, que é aquilo que vai consolidar todas as disputas internacionais relacionadas ao futebol, e isso vai resultar em termos práticos de conflitos que digam respeito, por exemplo, a clubes contra clubes, em que um clube demanda o pagamento por outro clube por um mecanismo de solidariedade que é devido, não é pago, por um FII de transferência decorrente de uma divisão de econômicos que não é pago, tanto em relação a clubes e atletas. Então, atletas a nível internacional que têm seus salários ali desrespeitados e precisam fazer uma cobrança. E, mais recentemente, o que é a grande novidade da vez, a gente está fresquinho em relação a isso, ele sequer foi colocado de pé ainda porque o regulamento ainda não saiu, a gente tem a criação da Câmara de Agentes, que visa trazer de volta para dentro do guarda-chuva da FIFA tanto as regras relacionadas ao credenciamento de agentes, os agentes FIFA, que por tanto tempo ficaram ali afastados do futebol, voltando para debaixo desse guarda-chuva. Então, regras relacionadas à habilitação desses agentes, para que eles sejam reconhecidos como agentes FIFA, e para que eles sejam trazidos para dentro da FIFA em caso de disputas envolvendo transferências internacionais. Então, temos essa Câmara aí novinha. Na Conmebol, essa mesma estrutura vai se repetir, também com uma comissão de ética, que se repete aqui dentro da nossa CBF e também lá na FIFA, e o CAF como uma instância superior à FIFA, uma instância recursal. Então, a gente tem um processo lá na FIFA, não concordo com a decisão, essa apelação necessariamente vai ter que ir lá para o CAF, se a gente estiver falando de um litígio de dimensão internacional. Se a gente estiver falando aqui, né, do nosso quintal, tudo dentro de casa, clube nacional contra clube nacional, ou atleta brasileiro contra clube brasileiro, intermediário brasileiro, a gente vai estar falando de uma Câmara de Resolução de Disputas criada pela própria CBF, que é a CNRD, e que tem como instância recursal o CBMA. E ali embaixo, como mais uma instância em que a gente vai levar todos os nossos BOs desportivos, existem os TJDs e o STJD como câmaras responsáveis por lidar com matérias estritamente relacionadas ao campo de jogo. Então, a possibilidade ou não de inscrever determinado atleta, a punição aplicável para um lance de jogo, enfim, uma infração, né, decorrente ali do campo de jogo, tudo vai estar naquela caixinha desportiva, que é o que a gente chama de direito desportivo no seu sentido estrito. Todo o restante a gente vai estar falando no sentido mais macro. E aí, entrando um pouquinho agora já, né, num campo que é muito caro para a própria FIFA e para nós também, do ponto de vista da governança, do ponto de vista das melhores práticas de gestão, e que vai resultar diretamente em grandes mudanças no nosso dia a dia, como, por exemplo, o TPO, o TPA e também questões relacionadas à doping, a gente entra já na parte ética, que tem como objetivos dois, principalmente. Primeiro, a uniformização do jogo, então, o tratamento pela FIFA do futebol enquanto um produto global e tentando trazer para todos esses players, clubes, por mais diferentes que sejam as suas realidades, as mesmas regras, para que eles possam competir de maneira mais ou menos igualitária. A gente sabe que economicamente isso é inviável, mas existe uma tentativa de aproximação desses clubes para que a gente não tenha uma diferença competitiva muito grande, e também para incentivar práticas relacionadas ao fair play. E aí, por fair play, claro que eu estou falando preponderantemente do fair play esportivo, porque sendo uma atividade como né, socialmente relevante, que movimenta um mercado econômico e que inspira muitas pessoas, o esporte de modo geral e o futebol principalmente, tem essa veia de conscientização, de inspiração de comportamentos, inspiração de boas práticas de mercado, que precisam ser traduzidas no campo de jogo por meio de um jogo limpo.
Então, fair play, essencialmente, vai ser traduzido em uma boa prática, uma prática fair de jogar, mas também do ponto de vista da gestão, do ponto de vista executivo, vai ser reproduzido em outros regramentos relacionados não só ao campo de jogo, então no seu aspecto preponderantemente desportivo, mas também em aspectos financeiros e de governança. E isso justifica, por exemplo, essa ideia de que a FIFA precisa aproximar os clubes e reduzir esse movimento, que é um movimento de injeção financeira em relação a determinadas regiões, de precarização do futebol em outras, a vontade de aproximar esses clubes para que o futebol se torne cada vez mais competitivo, cada vez mais interessante. A gente não tem, por exemplo, um campeonato mundial, né, com clubes que se destacam muito, ou campeonatos a nível regional, com clubes que são sempre os mesmos clubes que chegam às finais. A FIFA tem o interesse de evitar que isso aconteça, o torcedor se sinta mais interessado nesse produto, porque a aleatoriedade do produto, a aleatoriedade da competição, não saber quem vai ganhar é o que nos interessa e é o que interessa ao torcedor. Então, sabendo isso e que o preço do produto criado pela própria FIFA, ele é determinado por quão interessante ele é, e ele vai ser mais interessante e mais competitivo, a FIFA começa, sob a oferta, também a colocar algumas regras de natureza financeira e de governança. Então, financeira, a gente já começa a achar, principalmente em encartes reproduzidos por várias ligas, né? A própria FIFA coloca algumas regras de participação de grupos econômicos, vedação para que um mesmo grupo tenha mais de uma equipe numa competição. A gente tem aí o caso do Red Bull, que pode ser explorado mais à frente. Então, primeiro, regras de fair play financeiro, que são traduzidas em restrições para que os clubes apliquem os seus investimentos, transfiram atletas, e também regras, sob a perspectiva do fair play, de governança, principalmente buscando aproximar o futebol de um ambiente profissional e que se afasta de uma história que a gente já conhece, né? Então, não é difícil que a gente tenha acesso a vários documentários, várias séries, né? Netflix, Amazon, HBO, todas elas têm séries que falam sobre quantos escândalos relacionados ao futebol, que é uma atividade que trabalha com o intangível, foi muito procurada, né, para proporcionar lavagem de dinheiro, para proporcionar uma série de associações com atividades ilícitas e que é historicamente associada a más práticas de gestão, porque é um ambiente passional, enfim, aqui no Brasil mesmo, regulada há muito pouco tempo. Essa imagem que afasta o futebol de um produto que merece investimentos de outros players do mercado que estão acostumados a fazer investimentos em mercados mais regulados, é algo que a FIFA precisa reconstruir. Primeiro, reconstruindo a si própria, né? Porque a FIFA mesmo foi objeto de um grande escândalo de corrupção, o FIFA Gate, e também traduzindo tudo isso para os seus filiados. Então, o fair play, do ponto de vista da governança, é algo que esses regulamentos vão pegar de maneira muito firme. Enfim, aí traduções simples, né, do que se pretende coibir, claro, conflitos de interesse. Hoje, no multi-club ownership, a gente vai ver de maneira bastante latente a FIFA sendo confrontada a como lidar com grandes grupos que têm muitos clubes em diversas ligas ao redor do mundo que eventualmente tendem a se enfrentar. A gente vai ter a FIFA muito preocupada que entidades fora da sua estrutura piramidal interfiram diretamente em decisões desportivas. Então, pensando enquanto gestores, decisões técnicas, estratégicas relacionadas a quando transferir um atleta, por quanto, não podem estar sujeitas à interferência de grupos econômicos que eventualmente tenham uma participação em cima disso e que não estejam sujeitos ali aos regulamentos da FIFA. Questões relacionadas à falsificação, então atletas que vão ali, né, o gato, como a gente bem conhece, mentindo a idade, tudo isso são práticas que se pretende coibir e que são objetos de sanções descritas nesses mesmos regulamentos. Algo que está muito em voga hoje, e, enfim, quando eu estava preparando essa aula, foi antes, inclusive, de uma última atualização que a gente teve, no sentido de estarmos muito próximos
finalmente, da aprovação do decreto regulamentador do mercado de apostas esportivas no Brasil, e isso é algo que traz para a FIFA uma grande preocupação, para a CBF, para as entidades de prática de esportiva como um todo, porque é um investimento bem-vindo, ou seja, a gente vê que 80% dos clubes no cenário nacional hoje contam com investimento, com patrocínio master, ou enfim, né, omoplata, qualquer que seja, de uma casa de apostas, e é uma atividade que, por estar relacionada a palpites de resultados, chama bastante atenção e demanda muita atenção e transparência, porque se refletir, se a gente tiver um reflexo dessas apostas no campo de jogo por meio do match fixing, que é a manipulação de resultados, a gente tem a depreciação imediata do produto por meio da descrença, né, do torcedor em relação à aleatoriedade do resultado. Então, o match fixing é algo absurdamente proibido pela FIFA. Atletas não podem apostar, obviamente, nos próprios jogos, atletas não, enfim, quaisquer pessoas relacionadas a clubes, a gestão de clubes não podem participar em casas de apostas relacionadas ao futebol de maneira nenhuma, porque qualquer desconfiança em relação à credibilidade desse produto, à credibilidade do resultado, faz com que a gente tenha uma depreciação econômica de tudo aquilo que se pretende construir. Então, consequências imediatas na integridade da competição, no dano da imagem que o próprio esporte tem, nas relações de consumo, a gente deprecia esse produto, como eu disse, e danos a valores que a FIFA pretende proteger. Pode falar, Clarissa. E aí, como é que você vê as casas de aposta, vários, né, bets da vida, patrocinando quase todos os clubes de futebol, as competições, enfim, esportistas, narradores? Clarissa, eu particularmente vejo com bons olhos essa regulamentação pelo seguinte: a gente, como você bem trouxe, a gente, independentemente dela, já tem as casas de apostas presentes no território nacional, ainda que elas estejam sediadas fora daqui. Então, o Estado brasileiro disse, olha, há 4 anos ele disse isso. Ele falou, olha, as apostas esportivas não são mais uma atividade lícita. Quando o Estado disse isso, ele tirou a restrição para que os clubes recebessem esses patrocínios. Por quê? A princípio, a gente só não pode receber patrocínio, só não pode comunicar atividades ilícitas. Quando o Estado, há 4 anos, vai lá e fala, não, atividades esportivas não são mais ilícitas, ainda que ele não tenha regulado de que forma essas atividades podem acontecer no território nacional, e por isso elas ainda não acontecem, ele abriu para os clubes a oportunidade de receber essa fonte de receita, o que foi um movimento interessante. Qual que é a dificuldade que a gente vive hoje? A falta de regulamentação por meio do decreto regulamentador, que ficou em aberto aí há 4 anos, impede que a gente tenha justamente a criação desses mecanismos de fiscalização dessas casas, né, de apostas. Então, primeiro, de regulação, como elas vão funcionar no território nacional, fiscalização de como elas podem funcionar no território nacional e punição caso elas descumpram todas essas regras. Então, eu vejo com bons olhos que o Estado não negligencie, que essa é uma fonte de receita interessante, tanto do ponto de vista da tributação, quanto do ponto de vista de monetização dos próprios clubes, o que faz, como fez na Inglaterra, com que os clubes tenham, inclusive, mais ganhos desportivos, porque eu tenho mais fontes de receita, eu invisto no meu plantel, eu trago um produto melhor para o meu torcedor, que consome mais, que me financia melhor. Então, é um ciclo produtivo que aconteceu na Inglaterra há anos, e do qual a gente começa a se beneficiar, mas a gente ainda se beneficia às meias, justamente porque a gente ainda precisa de uma regulamentação que diga, ok, vocês podem operar aqui, mas vocês vão operar por meio dessa regra, com este mecanismo de transparência, tanto para o Estado, do ponto de vista de evitar, por exemplo, lavagem de dinheiro, né, questões relacionadas a outras atividades ilícitas, quanto do ponto de vista federativo, que é de evitar que essa atividade, as apostas, impactem diretamente em situações de match fixing. E aí a gente vai precisar, além dessas novas regras, que, bom, rumor has it, estão para sair, a atuação de outros players que já estão há algum tempo no mercado, que fiscalizam
justamente essa questão de manipulação de resultados. Então, a princípio, vejo com bons olhos, mas desde que a gente efetivamente consiga implementar essas regras que coloquem essas empresas dentro ali de uma caixinha que traga benefícios para todo mundo. Até porque, fazendo um último parênteses em relação a mim mesma aqui, até porque as casas de apostas não se beneficiam da manipulação de resultados. Isso faz com que a própria aposta se torne desinteressante, né? Já que o que valoriza essa atividade é justamente a aleatoriedade. Então, me parece que os interesses, se a gente estiver falando de um mercado sério, são interesses comuns e que vão de encontro, vão em direção à transparência e à colaboração entre todos. Daniele, o Guilherme também está querendo fazer uma pergunta e o Vitor Fala também. aqui, tudo bom? Bom te ver, cara. Tudo bem, Dani? Tudo Tudo certo, jóia. graças a Deus. Não, só para acrescentar mais um ponto também, é uma questão do governo também ter essa regulamentação. Saiu na mídia semana passada, e a gente recebeu lá na Ponte também, o ofício, né, do governo, da Secretaria de Segurança Pública. Imagino que você tenha recebido também Recebi esses uns 5 e-mails. aqui. Que agora o governo está abrindo o olho, né? Tá querendo saber mais como funciona, valores, então eles vão atrás da tributação deles também, que até demorou, eu imagino que até demorou para eles correrem atrás. Eu acho que é Mas eles vão ver. bom sinal. Oi? Desculpa, te interrompi, mas eu acho que é um bom sinal. É que vai sair, né? Com certeza eles querem saber o valor para saber qual porcentagem eles vão morder, né? Então, eles vão pegar na curva do rio ali. Mas é bem interessante. E essa questão do match fixing, dos atletas não poderem apostar, né? É muito bonita na teoria. Mas a gente que tem acesso a atleta, a gente sabe, cara, eu converso com alguns aí, tem atleta que chega no CT 40 minutos antes, 1 hora antes, abre o computador e fica lá. E assim, eu brinco, né? Eu gosto de brincar também nas bets da vida, mas você pega os caras, como a renda deles é muito maior do que a maioria, os valores são absurdos. Então, é bem comum essa questão de apostas. Teve até casa de aposta que retirou o cartão amarelo da aposta, tipo, porque tinha algumas casas de apostas que você podia colocar, fulano vai receber cartão amarelo no jogo. E aí começou a ter uma desconfiança de aposta manipulada e eles retiraram, por ser até fácil, né? De você conseguir manipular um cartão amarelo, por exemplo. E volta e meia agora você assiste, se você entrar na internet, você vê gols aí que você fala, esse gol tem um cheiro de casa de aposta. Ou se não, assistindo um jogo, volta e meia já pensei, esse juiz deve ter apostado no empate, hein? Mas é coisas que a gente vai estar... Esse assunto é muito interessante da casa de aposta, rende um bom debate. Isso rende uma aula própria, né? E assim, quando a gente mesmo se vê vivendo uma experiência em que a gente questiona se aquele gol, se aquele pênalti, né? Se aquela situação que aconteceu no campo de jogo, ela tem ali um fundo relacionado ao interesse, que não é o interesse competitivo, aquilo realmente tira, né, o nosso interesse em relação ao que a gente está assistindo. E a gente perde interesse também em relação até para quem aposta. Então, é algo que se pretende preservar, a menos que você ganhe dinheiro com o match fixing, né? No caso de uma empresa séria. Acho que o Vitor também está com a mão ali. Oi. Vamos lá, começar com uma opinião. Eu entendo que o governo, nesse caso, ele não está nem um pouquinho interessado no esporte, é como ele falou aí agora. O interesse dele é simplesmente de poder saber quanto ele consegue morder imposto, porque 90%, 90%, todas essas empresas de aposta não têm sede no Brasil. Então, eles têm que ver como eles precisam morder alguma coisa. E aí entra essa regulamentação que se fala em relação a esse processo. Eu entendo que quem tem que ser regulamentado é o clube, né? Porque o governo tem interesse da receita e o clube tem interesse de que isso não pare mais. E é dentro do clube que você pode que a CBF pode ter algumas punições se tiver algum problema, não em relação ao global. Porque nós temos aí, como você falou, na Inglaterra nós já temos um modelo consolidado. Nos Estados Unidos isso já acontece há muito tempo no futebol americano, em vários outros lugares do país, do mundo. Eu falei,
ué, a FIFA não sabe uma solução ou como chegar no modelo? Eu falei assim, eu acho que eu acho que vai ser rápido para se chegar no modelo para isso ficar um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim. Precisa ser porque a gente tem só até dezembro. Em dezembro expira aí o prazo para que a gente regulamente isso, mas certamente o Estado não fará isso sem a contribuição da CBF e das entidades de prática desportiva no que diz respeito à integridade das competições e à prevenção em relação ao match fixing. E aí, em relação ao mercado inglês, também é interessante pontuar que grande parte dos patrocínios de apostas em relação aos times ingleses acontecem ali da metade da tabela para baixo a nível master. E isso é um sinal de que numa liga tão competitiva, esses players são responsáveis por fazer com que os clubes que tenham uma injeção financeira vinda de grupos econômicos, né, uma torneira sem fim, e clubes que não tenham, se aproximem economicamente e, consequentemente, desportivamente, para fazer dessa liga uma liga mais interessante, porque mais competitiva. Então, muita gente, pessoas que estudam aí o futebol, como são vocês, como somos nós, apostam, e aí eu perdão pela redundância, mas que essa regulamentação vai poder contribuir para que a gente tenha uma aproximação de mercado entre os clubes que vão contar aí com mais uma fonte de receita, né, para poder investirem esportivamente nos seus plantéis. Então, vamos ver como é que isso vai se dar. Caminhando um pouquinho aqui, então, em relação a também um viés do ponto de vista ético, que é o viés da lisura competitiva, que é o viés de você não se valer de substâncias, e aí fica sempre um parênteses, né? Porque o que autoriza um atleta a usar uma determinada substância, um determinado suplemento e outro não, mas o fato é que também a FIFA se preocupa com a edição de regulamentos que digam que tipo de substâncias podem e que tipo de substâncias não podem ser usadas por esses atletas. Na verdade, ela faz isso por meio da Agência Mundial Antidopagem, que também se aplica a vários, né, a todos os outros esportes olímpicos, mas com o objetivo de preservar algumas situações. Quais são elas? Evitar o contato de atletas, porque o esporte é esse grande espaço, né, de integridade, ou assim se pretende, com substâncias ilícitas, o contato de atletas com substâncias que venham a prejudicá-los do ponto de vista físico, e aí é que fica aquele grande parênteses, porque a gente sabe que, do ponto de vista da performance, o esporte profissional está um pouco longe de ser algo relacionado a uma atividade saudável, e, por fim, evitar também que a gente tenha benefícios auferidos por determinados atletas por meio de substâncias às quais outros atletas, né, não tenham acesso ou não devam usar, porque proibidas. E aí criando esse desbalanço competitivo que gera, no final a preocupação é sempre essa, gerar no consumidor do espetáculo, né, no torcedor, aquela sensação de injustiça. O Carlos levantou, pode falar, Carlos. Boa noite, Daniele. Boa noite Boa aí noite. a todos os colegas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você recentemente não, até tem algum tempo, estourou lá o escândalo de doping, aquele doping praticamente invisível aqui do ciclismo, né? Tem até um documentário de um ex-ciclista lá de alta performance que ele falou o seguinte: não tem como competir em alto nível no ciclismo sem a dopagem lá, a do sangue, se eu não me engano, né? Que fazia lá, aumentava o número de hemácia e tal. Eu não sei de nenhum caso parecido no futebol ou com algum outro doping não detectável, né? E, sem querer, assim, tem jogo que a gente vê, parece que os caras estão adrenalizados ao máximo. Se deixar ali 3 tempos, 4 tempos, eles não param de correr, não, entendeu? Até que ponto isso vale uma investigação? Se já está sendo feita investigação, né? Porque no caso do ciclismo o negócio demorou anos para estourar. E até hoje, segundo o documentário, até hoje acontece e cada vez mais vai sofisticando o método, né? É isso, o Carlos, você foi perfeito, assim, e acho que traz uma faceta muito complexa do esporte, porque a verdade é o que a gente pretende que atletas de quaisquer modalidades, do futebol incluído, representem
nas quadras, onde quer que eles estejam, capacidades sobre-humanas. Ou seja, a gente não quer que eles sejam como nós, a gente quer se entreter com aquilo que eles podem entregar, que a gente não consegue fazer, apesar da gente cornetar como se a gente conseguisse, mas numa maneira excepcional. E aí, por meio de avanços tecnológicos e mais gente praticando esporte, aprimoramento técnico, fica cada vez mais difícil se despontar, sem fazer uso de alguma coisa que dê ali aquele boost em você. Então, o fato, e aí se você for conversar com qualquer advogado, especialista em dopagem, ou médico, ou fisiologista, enfim, o fato é que os códigos antidopagem estão sempre correndo atrás daquilo que já está sendo desenvolvido há muito tempo. Então, quando eu até colei aqui rapidinho, porque estava lembrando do sobrenome, mas tinha esquecido o nome, o caso do Lance Armstrong apareceu, e aí a gente teve a perda de mais de 20 medalhas, eu acho, ciclistas do Tour de France, que foi o campeonato mais relevante do ciclismo. Isso trouxe uma discussão nesse sentido. Eles já estavam fazendo uso dessa substância há muitos anos. Então, o fato é que o que o Código Antidopagem pretende regular é aquilo que ele descobre, e normalmente outros métodos de melhoria de performance já estão sendo colocados de pé. E a grande discussão que se coloca é qual é o critério para que eu entenda que uma determinada substância é permitida e para que eu entenda que uma determinada substância já ultrapassa esses limites de autorização. E aí eu estou falando não só de substâncias injetáveis, ou enfim, que atuam diretamente no corpo do jogador ou da jogadora, mas também de itens desportivos, né? A gente teve uma discussão recente relacionada à touca de natação da Nike, que foi desenvolvida para pessoas afro. Então, era uma touca maior e que levantou-se a possibilidade dessa touca estar dando uma vantagem competitiva injusta para as pessoas que a utilizam. E aí começa a discussão sobre você trazer, né, maior acessibilidade, maior diversidade para dentro do esporte por meio do desenvolvimento dessa touca, viola princípios de isonomia de competição. E essa, no final das contas, vai ser sempre a discussão que se faz, ano a ano, toda vez que a WADA, né, que é a Agência Mundial Antidopagem, reúne lá os seus especialistas, os representantes das equipes, para poder definir quais vão ser, para aquele ano, as substâncias consideradas proibidas ou os métodos, os equipamentos considerados proibidos ou não. Mas é sempre uma linha muito tênue e sempre uma discussão que acaba esbarrando em algum nível de subjetividade, como você bem colocou. Beleza? Obrigado, muito obrigado, valeu. Imagina. Então, assim, só para fins de informação, caso queiram encontrar que substâncias são essas, elas estão na lista proibida da WADA, que é traduzida aqui para nós por meio da BCD. E aí, enfim, só para que a gente tenha num mapeamento geral, o que seria uma violação à regra antidopagem. Então, a gente tem a possibilidade de presença, uso ou tentativa de uso. Então, é interessante que a gente pune a tentativa também de uma substância proibida sempre identificada na urina do atleta ou da atleta, por meio de coletas aleatórias ou em competição, e aí vai depender de cada modalidade. O atleta ou a atleta que se nega a fazer esse exame, então, fui pego lá na volta do vestiário, fim do jogo, para fazer o exame de urina, me neguei. Isso por si só já é considerado uma violação às regras antidopagens e o atleta pode ser punido como se dopado estivesse, é gravíssimo. A posse de uma substância proibida, você ajudar ou conspirar para que outro atleta oculte ou pratique uma infração a essa regra. Associação proibida com o atleta que está cumprindo pena, então o atleta que está cumprindo pena, ele nem pode ir lá no centro de treinamento, não pode treinar, é realmente um afastamento completo desse ecossistema desportivo, que é uma penalidade muito drástica, né? Porque além de não jogar, ou seja, você já perde performance imediatamente, você não pode nem treinar, pelo menos não naquele ambiente oficial, né, do clube, o tráfico da substância, a adulteração da amostra, esse é o último aqui, que às vezes some para mim, ou a tentativa de administração de uma substância ou método proibido. Então, bastante grave tudo que acontece relacionado ao doping.
para fins de punição, diferente do que acontece de modo geral, a gente não tem exatamente uma avaliação de culpa do jogador ou da jogadora. Então, a simples presença da substância no corpo dessa pessoa, ela, a princípio, já implica na aplicação de uma pena, porque parte-se do pressuposto de que o atleta ou a atleta precisa ter conhecimento em relação a tudo que entra no seu próprio corpo. A tradução disso tudo é a seguinte: a WADA, né, a agência antidopagem, entende que é muito difícil ficar procurando de quem é a culpa. Então, ela vai lá e atribui a culpa exclusivamente ao atleta, porque era ele quem tinha que saber o que entrou ali no sangue dele ou não. Claro que a gente vai ter alguns casos, e aí vou até ver se eu trouxe, como o do Gabriel Menino, em que a contaminação ela é tão lateral, tão pequena, e estava tão fora do radar do jogador que a gente consegue reverter uma punição inicialmente dada quando essa substância foi encontrada. Então, como acontece? A substância é identificada, o atleta imediatamente é afastado e uma revisão dessa amostra é feita. Quando essa revisão é feita, mostra-se, confirma-se o resultado normalmente, e aí o clube passa a ter a responsabilidade de auxiliar esse jogador na elaboração de uma defesa. No caso do Gabriel Menino, ele teve uma contaminação comendo um hambúrguer enquanto estava disputando uma competição fora do país. Então, vários elementos, como o fato dele estar fora do país, o fato dessa contaminação ter sido pequena, o fato de ter sido uma contaminação cruzada, ou seja, decorrente de uma outra atividade, manipulação, e sem qualquer relação com o esporte em si, e aí é claro que a gente tem que construir um caso, né, trazer análises médicas, jurídicas, enfim, são sempre casos muito interessantes, mas resultaram na absolvição do jogador, principalmente porque era um teor muito baixo. Então, são sempre procedimentos muito complexos e que demandam, assim, a mobilização do clube inteiro quando acontece. Vou fazer uma pergunta muito rápida aqui, aí vocês ficam à vontade. Eu normalmente sigo direto com essa aula de 2 horas, mas quem quiser 5 minutos para ir no banheiro e voltar, vocês me avisam e a gente faz um intervalinho de 5 minutos. O que vocês acham? Pode se manifestar aí, dá letra quem já estiver acostumado. Daniele, a minha Geralmente sugestão não fazem intervalo, não. É mais direto. Vamos que vamos, né? Partiu. Fica a seu dispor. Só se você precisar mesmo, Daniele, porque o pessoal aqui, se uma emergência, dá uma pausa aqui na câmera e vai e volta, né? Já me abandonaram várias vezes, eu não estou sabendo. Tá bom. Então tá, pessoal. A gente vai transitar agora por uma parte muito mais negocial das repercussões que que essas leis e que esses regulamentos trazem. Então, primeiro, a gente vem ali, né, com uma parte muito burocrática do que é, aonde está, o que diz, e agora a gente já entra nas consequências relacionadas a tudo isso que está posto principalmente pela FIFA. E aí uma grande consequência que para mim é algo que merece imensa atenção de executivos dentro dos próprios clubes é o tratamento ou, né, um olhar para a influência de terceiros em relação a direitos econômicos e formas de associação de grupos econômicos aos departamentos de futebol, enfim, como é que essa relação vai acontecer. Então, para fazer uma parte lá atrás, eu contei para vocês que a Lei Pelé, ela traz um grande marco no nosso mercado, porque começa a tratar o atleta como um trabalhador, ou seja, alguém que, por essência, está livre para se desvincular de um contrato de trabalho, escolher trabalhar para outra pessoa, para outro clube, mas como até então existia uma lógica realmente de mercado em que o clube era proprietário dessa pessoa e, portanto, o atleta não tinha autonomia para dizer, olha, muito obrigado, não quero jogar mais aqui, vou jogar no clube da frente, até porque, sendo parte desse sistema federativo, se ele fizesse isso, ele simplesmente não ia se registrar. A gente teve uma revisão desse entendimento de que, porque o clube investiu no atleta, ele é dono desse jogador, esse entendimento cai quando no Tribunal Europeu entende-se que, muito embora seja importante preservar o investimento do clube,
É muito pior restringir a liberdade do trabalhador e, portanto, a autonomia que ele tem de escolher simplesmente trabalhar num outro lugar. O sistema precisou se reinventar e se reorganizar para poder contemplar esses dois pontos tão importantes, que são: eu ainda preciso ser um mercado atrativo para receber investimentos, ou seja, eu preciso pagar o investimento que é feito. Então, se eu sou um clube, invisto num jogador e ele sai livre no dia seguinte, eu fico, né? Eu não tenho vontade de investir num mercado que não me dá essa segurança jurídica de ter de volta aquilo que eu coloquei. E contemplar, obviamente, né, esse valor importante que é a liberdade de trabalho do jogador. Então, o que a lei fez? Ela falou: olha, vamos acabar com o passe, que era a prerrogativa que o clube tinha de escolher quando o atleta podia ser transferido e para quem, e às vezes a gente tinha atletas que ficavam alguns anos sem jogar, né, como foi o caso do próprio Bosman, e que não podiam se transferir procurando uma outra oportunidade por conta do passe. Então, o sistema fala: beleza, vamos acabar com o passe, mas a gente precisa achar um outro mecanismo de indenização, de remuneração desse clube que perde esse jogador, porque ele tem frustrado a expectativa que ele tinha de contar com essa pessoa, com esse ativo, por um certo período de tempo. Então, pensando que os contratos, né, de atletas profissionais, e aí, de novo, o Cris vai falar melhor com você sobre isso, são feitos por prazo determinado, a lei disse: olha, o atleta tem a possibilidade de romper antecipadamente esse contrato se ele quiser, mas quando ele fizer isso, a gente vai prever uma multa indenizatória que o clube vai receber como uma contrapartida ao ativo que ele acaba de perder. Então, essa multa é aquilo que a gente chama de direitos econômicos, que nada mais são do que a indenização futura decorrente do rompimento antecipado do contrato pelo atleta. Então, tem um nome muito grande para um nome muito curtinho, né, que era o que a gente chamava de base. Esses direitos econômicos, eles são muito relevantes porque eles acabam se tornando o grande motor financeiro de todo esse mercado. Então, os clubes contratam atletas para que estes contratos sejam rompidos, porque quando eles são rompidos e um atleta se transfere para uma outra entidade de prática desportiva, eu tenho esse ativo muito, né, relevante, se eu estiver falando de um atleta de ponta, que vai me remunerar por todo o tempo que esse jogador passou aqui. Então, não faço contratos para cumpri-los, ninguém os faz. Eu faço contratos para que eles sejam rompidos antecipadamente, e quando isso acontecer, eu tenho aí esse fato gerador de receita que vai remunerar o clube, vai remunerar o intermediário, vai remunerar o representante do atleta, o próprio atleta, enfim. Isso vai se irradiar, vai remunerar os clubes formadores, isso se irradia por toda a cadeia desportiva e, portanto, é tão relevante. E aí é um mercado que naturalmente funciona por meio da lógica do rompimento, contratos feitos para serem rompidos no momento certo, claro, né, por meio, né, de uma análise estratégica, mas necessariamente rompidos, para que a gente tenha aí esse direito econômico disponível. Então, assim, fazendo uma diferenciação terminológica, a gente tem: todo um atleta é contratado, o surgimento de dois vínculos desse atleta com o clube. O primeiro vínculo federativo, e aí todos vocês, né, conhecem ou já viveram, ou enfim, conhecem quem viveu, a situação de ser federado por por determinado clube, em uma determinada federação, sem que necessariamente fosse feito um contrato de trabalho. O que é ser federado? É você se vincular ao sistema federativo, não necessariamente por meio de um contrato de trabalho. Quando um contrato de trabalho é feito, eu me associo a esse sistema federativo, porque eu preciso protocolar esse contrato especial de trabalho lá na minha federação. Aliás, é ela que vai me dar o modelo para eu fazer isso. E, paralelamente a esse vínculo federativo, que nada mais é a minha condição de jogo, eu crio também um vínculo econômico, um vínculo laboral que vai me dar direito de receber uma multa indenizatória caso esse contrato seja rompido antecipadamente. É aqui o modelinho, né, do nosso CTD, conhecido por todos. Então, os direitos econômicos são o quê? São os benefícios resultantes da cessão temporária ou definitiva de um determinado atleta para outra entidade de prática desportiva. São benefícios futuros, ou seja, a expectativa de recebimento de um determinado valor. Então, e isso só pode ser gerado por meio da celebração de um contrato de trabalho.
Por isso que é muito importante para clubes formadores que eles tirem o seu CCFs, que é o certificado de clube formador, porque esse certificado vai dar para o clube formador a prerrogativa de fazer o primeiro contrato de trabalho. E aí é que ele vai ter essa expectativa futura de recebimento, né, de uma indenização. Então, uma das grandes vantagens de ser clube formador é fazer o primeiro contrato de trabalho com o jogador, porque é esse contrato que vai dar 100%, pelo menos em tese, dos direitos econômicos desse atleta para esse clube. Pode falar, Vitor. Não é só uma parte que você falou, um detalhe, contrato especial de trabalho. Isso, tem muita gente aqui que eu acho que não tem essa ideia do que é o contrato especial de trabalho, que ele é diferente do contrato de trabalho normal de uma pessoa, qualquer pessoa física, né? Só que aí entra uma outra parte, você como advogado, para entender, muitos atletas entram aí pedindo hora extra, pedindo um monte de coisa, técnico e tudo isso, e pelo contrato especial de trabalho, eles não têm direito. Mas chega o juiz trabalhista, que não entende nada de lei de esporte, da parte desportiva, vai lá e entende que ele tem direito. É por aí, né? Eu tô vendo a cabeça do Guilherme fazendo assim, ó. Ele deve estar passando uns 15 casos na cabeça dele aí, em que ele teve uma decisão esquisita vinda. E assim, é um comentário importante, porque, de novo, remonta na necessidade da gente sempre compor todas essas leis que vão falar sobre o contrato de trabalho desportivo e privilegiar a lei especial. Então, é claro que a Lei Pelé, ela não dá completa carta branca para que clubes e atletas façam seus contratos de trabalho como eles bem entenderem. É um contrato especial de trabalho, claro, ele está sujeito a regras especiais, mas ele ainda é um contrato de trabalho. Então, subsidiariamente, a gente vai ter a aplicação de regras gerais do trabalho relacionadas a salário mínimo, relacionadas a tempo de descanso, relacionadas a normas de segurança e proteção desse trabalhador. Mas, por força da Lei Pelé, a gente tem alguns requisitos específicos para esse contrato que não vão ser encontrados em contratos normais, né? Enfim, outras categorias. Por exemplo, falando por alto algumas dessas situações excepcionais. Diferente da maioria dos trabalhadores, o contrato especial de trabalho desportivo é um contrato firmado por prazo determinado. Então, isso, né, para um engenheiro, né, eventualmente para um professor que é contratado na CLT, é algo muito diferente, porque as pessoas não são contratadas para terem os seus contratos terminados, elas são contratadas para permanecerem ali naquela prestação de serviço. No caso do atleta, a necessidade de trazer um fato gerador de receita para clubes e atletas também, para o mercado como um todo, fez com que o contrato por prazo determinado fosse mais adequado. Assim como a lei também trata de maneira especial a questão relacionada às horas extras. Então, não é que o atleta possa estar sujeito a qualquer tipo de jornada, mas a jornada desse jogador, dessa jogadora, vai estar sujeita a algumas flexibilizações pela legislação que vão considerar o calendário competitivo e os períodos de descanso que precisam ser concedidos, mas considerando, por exemplo, né, períodos de concentração, períodos que seriam impensáveis para outras categorias, mas que se justificam para que a atividade seja viável. Então, foi uma parte interessante. Se vocês tiverem dúvidas em relação a algumas especificidades, eu estou também super à disposição para tirá-las, mas lembrando que a gente vai ter 2 aulas do CAUS só sobre esse tema do contrato especial de trabalho desportivo. Beleza? E aí, bom, falando então dos direitos econômicos, a gente começa a entrar naquilo que é a proibição de participação de terceiros no recebimento desses direitos econômicos. O que foi um movimento que aconteceu historicamente, principalmente na América do Sul? Clubes em muita dificuldade financeira, precisando de financiamento, começaram a receber esses recursos financeiros de outros participantes desse mercado que não necessariamente eram aqueles listados na pirâmide FIFA, né? Não eram clubes e não eram atletas, eram aquilo que a gente chama principalmente de intermediários ou agentes, enfim, pessoas que estavam dispostas a fazer um investimento nesses clubes para que eles pudessem manter os seus atletas e, em contrapartida a esses investimentos, os clubes cediam
um percentual dessa possível receita futura, que seriam os direitos econômicos. Esse foi um grande movimento que aconteceu no mundo todo. Aconteceu também, e principalmente em regiões do mundo em que a gente tem uma situação economicamente mais precária e clubes em situação economicamente mais precária, portanto, dependiam mais desse investimento. E o que acontece é que a FIFA começa a perceber que existe participação dentro do seu ambiente, lá dentro da sua família, dentro do seu mercado, de atores que ela não consegue controlar. Um caso paradigmático em relação a isso foi o caso do Tevez, quando a gente tem a transferência desse atleta e nenhum centavo decorrente dessa transferência foi parar dentro do United, que era o clube, né, que detinha, pelo menos virtualmente, em tese, os direitos econômicos desse jogador. E mais grave do que isso, quando apurou-se que aqueles que detinham esses direitos futuros, que eram os grupos econômicos relacionados ao clube, tinham a prerrogativa por contrato de interferir nas decisões que diriam quando, por quanto e para onde esse atleta poderia, né, ser objeto de uma transferência. Então, esse caso trouxe ali um alerta vermelho, principalmente, primeiro, a nível nacional para a Premier League, que multa o West Ham por conta dessa sessão que acontece, e passa a recriminar, então, a interferência de terceiros de modo geral nesses contratos de trabalho. Então, a princípio, identificou-se que havia um problema, ou seja, a gente tem outros players aqui que a gente não está mapeando, que estão, primeiro, adquirindo uma fonte de receita importante dos clubes, e aí eu falo adquirindo muito da FIFA, é claro que a gente sabe que era uma contrapartida ali, mas, né, falando aqui com a cabeça da FIFA, eu tenho terceiros que não fazem parte do meu ecossistema, tirando dinheiro do meu mercado e, pior, interferindo nas decisões que deveriam ser decisões estratégicas desportivas dos meus clubes. Ou seja, existe um peso aqui na tomada de decisão que não contempla aquilo que é melhor para o clube, não contempla aquilo que é melhor para o sistema, para a minha família FIFA, e contempla só uma decisão com o interesse econômico deste clube que adquiriu os direitos desse jogador. Então, a FIFA se incomoda muito com essa situação e, a princípio, institui o 18 bis, que é o que a gente chama de PI, que é a proibição de que terceiras partes tenham uma influência em clubes. Então, a gente vai ver, e não ataca ainda diretamente o TPO, que é a efetiva participação de terceiros nessa fonte de receita. No Brasil, a nossa Lei Pelé vai absorver essa determinação por meio do 27B e vai, né, condenar terceiros que efetivamente interfiram no desempenho do atleta ou da entidade de prática desportiva. E como decorrência lógica de todo esse movimento de tentar, né, de novo, com a cabeça da FIFA, limpar o ecossistema de terceiros que não sejam os seus filiados, a FIFA começa um movimento político de efetivamente impedir que terceiros tivessem participação em direitos econômicos. Verdade seja dita, esse movimento passa a acontecer quando principalmente clubes europeus já tinham grandes investidores dentro dos seus clubes. E aí dentro eu digo societariamente vinculados aos seus clubes. Então, no final das contas, no final do dia, os grandes prejudicados, mercados mais fortemente prejudicados por meio dessa proibição de participação de terceiros em econômicos, foram mercados como ali a região da Espanha, né, de Portugal e a América Latina. Então, a gente tira dos clubes essa possibilidade de financiamento, porque a gente tira dos clubes a possibilidade de oferecer para terceiros esse ganho futuro. Certo ou errado à época, né? Isso foi objeto, né, de grande resistência por parte dos clubes, principalmente aqui no Brasil e em outros mercados que dependiam muito dessa fonte de financiamento, mas a FIFA vai lá, adota o 18 ter e a partir de então nenhum terceiro poderia participar da percepção de direitos econômicos. A definição de terceiros, a princípio, abrangia inclusive atletas, então nem os atletas poderiam ter percentuais das suas próprias multas indenizatórias. Esse entendimento foi revisto posteriormente. A gente passa hoje
a ter a possibilidade de que os atletas sejam detentores dos seus próprios direitos econômicos, mas ainda assim, quaisquer terceiros que não sejam atletas e clubes não podem mais participar dessa fatia, dessa fonte de receita. Antes da gente entrar nas consequências práticas do ponto de vista de mercado, né? Como é que o mercado se reorganizou para poder permitir que clubes fossem financiados e que players pudessem ser remunerados por meio dessas transferências, eu queria entrar um pouquinho em alguns exemplos práticos do que é possível que a gente veja no dia a dia, e aí não tem um dia na minha vida que eu não entre em contato, não receba uma demanda de tipo, Dani, dá uma olhada aqui, a gente está fazendo, a janela estava aberta agora, a gente está fazendo essa transferência, dá uma olhada se essa cláusula violaria uma regra de TPI, que é a interferência de terceiros em contratos, pela FIFA. Então, vou passar aqui de modo muito geral sobre quais são os sinais amarelos em relação a cláusulas em termos práticos que não podem constar em contratos de trabalho ou em contratos de transferência, porque caso isso aconteça, seria uma violação gravíssima dos regulamentos da FIFA. Então, a primeira delas está relacionada a efetivamente interferir em quando uma transferência pode acontecer, e aí de maneira muito simples, né? Eu colocar uma cláusula de contrato que proíba a transferência de um atleta sem o meu consentimento, sem que eu seja parte desse contrato de trabalho. Então, um exemplo clássico. E aí, aqui lembrando, eu não estou falando de um contrato de empréstimo, em que eu empresto um jogador, e aí o clube, obviamente, né, para vender esse jogador, precisaria me consultar, porque eu sou o seu empregador. Estou falando de uma transferência definitiva, o jogador vai para um segundo clube, e eu, porque tenho um percentual de econômicos, por exemplo, fico com a prerrogativa de dizer quando é que esse jogador pode ser transferido ou por qual preço. Então, essa seria uma interferência direta vedada. Por exemplo, um sell-on maior, ou seja, uma multa indenizatória, né, um pagamento indenizatório, caso esse atleta venha a ser transferido para um clube rival, né, não faz o menor sentido. Proibição de transferência desse atleta a terceiros antes do pagamento da minha própria transferência, autorização para empréstimo do atleta, proibição de negociação de econômicos sem a minha anuência. Os econômicos do clube são os econômicos do clube, eu não posso interferir nisso. E mais de um clube sendo competente para negociar a transferência do atleta. Só quem pode negociar a transferência do jogador é o clube que tem o contrato de trabalho com esse jogador, ponto. Eu não posso transitar para nada além disso. Claro que depois vocês vão receber o material, e aí, né, o que a gente está passando super rápido aqui, vocês podem, enfim, olhar com mais detalhamento. Situações que impactem diretamente no relacionamento contratual do atleta e o novo clube. Então, eu vedar que o atleta tenha a prerrogativa de negociar os próprios termos do seu contrato de trabalho, ou um clube que não permita que o atleta seja free agent. Isso é muito comum, né? Como eu tenho percentual de econômicos, tudo que eu não quero é que esse contrato de trabalho acabe. Porque se o contrato de trabalho acabar e eu não tiver a transferência, eu não tenho rompimento antecipado do contrato e, portanto, não tenho pagamento da multa indenizatória. Eu perco essa fonte de receita. Vedar que o clube que contrata o jogador deixe esse contrato acabar é uma interferência gravíssima nesse contrato, vedada pela FIFA. Qualquer restrição de participação em partidas é considerado um TPI, qualquer necessidade de comunicação de lesão ou qualquer necessidade de compartilhamento de propostas. Tudo isso é gravemente vedado pela FIFA. E aqui, para a gente caminhar, né, para o final desse apanhado, a obrigação do clube que contrata o jogador de aceitar a transferência do atleta se eu chegar num determinado valor, então eu vou lá, transfiro o meu jogador, fico com 50%. Coloco lá no contrato de transferência assim, o clube B, se receber uma proposta de X, é obrigado a vender. Não pode. Enfim, interferir de qualquer forma no consentimento do novo clube em eventual transferência, obrigar o clube a transferir um jogador caso ele seja rebaixado.
E outros tipos de cláusulas diversas, né? Eu obrigar o clube a adquirir um percentual de econômicos, uma terceira parte, enfim, interferir na compra desses direitos econômicos, ou ser obrigado a reter um percentual desses econômicos se ceder para terceiro. Em resumo, o clube que vende o jogador não tem que se meter mais na vida desse jogador junto com o novo clube dali em diante. Qual é a justificativa da FIFA, tanto para a restrição da participação desses terceiros, quanto principalmente para o banimento da participação desses terceiros no TPO? O primeiro grande motivador está ligado à estabilidade contratual. Como eu disse, quando eu tenho um outro player que investe num clube e que ganha como contrapartida um percentual da transferência de um determinado jogador, se esse player estiver precisando se financiar ou estiver querendo receber esse valor de volta, ele vai forçar uma transferência para acontecer. Então, a FIFA se preocupa muito com a movimentação de atletas entre clubes, porque isso, de alguma forma, fragiliza a estabilidade da competição. Eu tenho dificuldade de planejar de que forma eu vou trabalhar, eu tenho dificuldade do meu torcedor se engajar com esse atleta, eu crio um ambiente que não é saudável de concorrência entre esses clubes, um ambiente predatório. Então, tudo isso a FIFA pretende evitar. E ela faz isso por meio dos seus regulamentos. Então, por exemplo, as janelas de transferências são criadas para que os atletas não sejam transferidos a qualquer momento e também vedando que esses terceiros, ou seja, que a princípio, pessoas que não estejam sob o interesse do clube, não estejam representando o melhor interesse do clube ou o melhor interesse do atleta e, portanto, para a FIFA, o melhor interesse desse sistema federativo, possam tomar decisões que prejudiquem esse ecossistema. Então, a estabilidade contratual é algo muito importante para a FIFA, assim como a autonomia dos clubes, a autonomia desses jogadores, para que não fiquem reféns dessas decisões que, na perspectiva da FIFA, são tomadas à revelia dos seus próprios interesses. E aí, questões relacionadas à ética, né? Prevenção de conflitos de interesses, ou seja, clubes que forcem uma determinada situação, ou terceiros que forcem uma determinada situação, porque vão se beneficiar na outra ponta, e para que a FIFA tenha uma melhor visibilidade sobre para onde vão os valores que são movimentados dentro do ecossistema do futebol. A FIFA ela é obcecada pelo controle do dinheiro. Não à toa estão sendo criadas as clearing houses, que são essas câmaras onde os pagamentos vão ser feitos e já estão sendo feitos em relação às transferências. A FIFA quer saber quem pagou o que, para quem, e como esse dinheiro irradiou, principalmente para os clubes formadores nessa cadeia. Porque a FIFA entende que sem esses clubes, esse ecossistema não sobrevive. E, portanto, a participação desses terceiros acabava retirando parte dessa receita do fomento, né, da ponta da cadeia do futebol, mais relacionada à prospecção e formação de jogadores. Então, esses foram os interesses verbalizados pela FIFA quando ela impede que esses terceiros tenham participação nesse motor financeiro da indústria. E aí, transitando para a nossa parte, né, final da aula, e a gente já começa a abrir, né, para as perguntas, quando eu, enquanto entidade administradora dessa modalidade, decido vedar completamente uma atividade que existe, que o mercado abraçou e que funciona, eu posso fazer isso, mas o mercado vai me responder de outras formas. Então, não é porque a gente teve a vedação da participação de terceiros, o TPO, que esses terceiros efetivamente vão sair do futebol. Como água, né? A gente sabe que o mercado funciona assim. Os players encontram, os agentes do mercado encontram outras formas de participar do business, continuar participando do business e serem remunerados por isso. E aí a gente entra nesse grande movimento que é a de você começar a ter dentro das estruturas dos clubes esses grandes investidores. Então, os caras, né, essas empresas falaram, bom, se eu não posso, quanto investidor, colocar o meu dinheiro aqui e ser remunerado por isso porque eu sou terceiro, eu vou deixar de ser terceiro.
Então, eu vou começar a me associar à estrutura societária desse clube, ou seja, eu compro uma participação desse clube, eu compro esse clube inteiro, e aí eu não sou terceiro mais para a FIFA. Eu efetivamente faço parte desse ecossistema. Então, desde que a proibição do TPO aconteceu, a gente teve um boom de compra de clubes por fundos, né, de investimento, por grandes grupos econômicos que passaram a investir no futebol por meio de clubes. E aí muitos são os exemplos que a gente tem de clubes que foram adquiridos por grupos de outros setores, tanto setores econômicos quanto players do próprio Estado, né? Alguns estados comprando clubes são resultantes desse movimento. E aí aqui no Brasil, a gente acaba criando um ambiente mais propício para isso por meio da edição da lei da SAF. É muito interessante que, ainda que o mundo já vivesse um ambiente de aquisição de clubes, a gente patinasse, né, no território nacional, recebendo algumas prospecções, mas concluindo poucos negócios. Eu acho que o único grande movimento que a gente conseguiu fazer nesse sentido foi o movimento de compra do Red Bull, do Bragantino, né, pela Red Bull, antes da lei da SAF, mas a gente percebia um ambiente de instabilidade, de insegurança jurídica, para que esses grandes clubes chegassem e despejassem o dinheiro aqui no nosso futebol. Quando a gente tem a elaboração da lei da SAF, um novo ambiente é criado, e aí, assim, né, falando de dentro de casa, eu não consigo dizer em quantos %, né, é exponencial o aumento da procura por prospecção de clubes, targets no território nacional depois da elaboração dessa lei, porque a gente cria um ambiente de maior previsibilidade jurídica para o que vai acontecer com esse investimento, se ele for feito aqui no Brasil. Então, para explicar de maneira muito geral aquilo que eu entendo que vai, né, refletir diretamente no dia a dia de um executivo que tem que tomar essa decisão, vou preparar meu clube para receber o investimento assim, o meu clube é melhor como associação, ele é melhor como SAF. Se eu fizer uma SAF, que percentual eu vou ceder, como é que eu vou me relacionar com esse novo investidor? A gente vai trazer aqui um mapeamento bem genérico para que, né, as diretrizes mais importantes sejam divididas. E aí fiquem muito à vontade para fazer perguntas, né, tratando-se de um assunto tão... ele é jurídico, mas também negocial. Então, de modo geral, o que é a SAF? Né? Ela traz um tipo societário específico para o futebol. Isso é um movimento que aconteceu principalmente ali em Portugal e Espanha. A gente já tem as SADs, que são as Sociedades Anônimas do Desporto, e foi algo que a gente absorve para cá. Não que a nossa lei das SAs não pudesse dar conta de uma operação como essa. Como eu disse, a Red Bull, quando chegou, quis comprar o Bragantino. A gente fez essa operação aqui por meio da lei das SAs, a gente não tinha a lei da SAF ainda. Ela foi possível, mas a lei da SAF cria um ambiente mais próximo ao ambiente do futebol e dá mais conforto, tanto para esse clube investidor, quanto para a associação, né, que dispõe do seu ativo, e, né, das outras entidades ali relacionadas, atletas e a própria CBF. Então, ela funciona de maneira concomitante com a lei das SAs e a própria Lei Pelé, que regulamenta todo o sistema desportivo de maneira geral. Ela não é obrigatória, isso é uma diferença que a gente tem em relação a outros mercados, como foi, por exemplo, o mercado português, que obrigou que todas as suas entidades de prática desportiva se tornassem empresárias. Quais são as razões para isso, né? Lá em Portugal, a razão para isso era de transparência, era de trazer um ambiente mais profissional, que entendia-se que não estava muito presente nas associações, porque, regra geral, a associação não demanda prestação de contas, não tem uma clareza muito grande em relação à estrutura de governança, responsabilidades atribuídas à diretoria executiva, aos seus conselheiros, uma responsabilidade, né, de informação em relação a tudo aquilo que é feito dentro desse guarda-chuva. Então, em outros mercados, entendeu-se que o clube não tinha alternativa. Se ele quisesse explorar o futebol profissionalmente, ele tinha que se transformar numa sociedade empresária, porque se essa é uma atividade econômica, não faz sentido que eu faça isso dentro de uma roupa sem fins lucrativos, que é o caso de uma associação. Aqui não. Aqui a legislação traz essa alternativa. Diz, olha, eu fiz aqui essa lei, ela vai te dizer
que se você quiser se tornar uma sociedade empresária, é assim que você vai fazer. O que está lá, né? Principalmente regras de governança que vão, no caso da gente ter uma coexistência entre a antiga associação, ou seja, o clube antigo, e a nova figura societária, a coexistência da governança entre esses dois atores, eu vou mostrar uns modelos aqui para vocês, de que forma a gestão compartilhada, no caso de investimento em mais de um clube, ela é possível ou ela não é possível, para que a gente não tenha um grande grupo econômico que venha aqui, adquira todos os clubes, e aí a gente já começa a entrar numa situação de conflito de interesse, distribuição de lucros, regime tributário próprio. Esses dois pontos específicos associados ao tratamento da dívida foram os pontos que fizeram com que os clubes estivessem muito afinados com a promulgação dessa lei, porque ela, apesar de facultar que as associações se tornassem entidades societárias, não impunha nessas entidades o regime tributário que é imposto a entidades de outros segmentos. Então, um dos grandes benefícios da associação é você ter um tratamento tributário mais leve. Essa foi uma grande luta dos clubes no Congresso, para que a gente tivesse um regime tributário que ficasse ali mais ou menos no meio do caminho, e um tratamento que permitisse, um tratamento de dívidas, que permitisse que, mesmo com a criação dessa nova figura societária, essa não fosse uma figura que recebesse imediatamente todo o passivo da associação, para que ela fosse justamente essa figura fresca, nova, capaz de gerar novos negócios, atrair novos investimentos e pagar as dívidas antigas da associação. Claro que ela não pode ser uma fraude aos credores. Então, a lei começa a trazer um tratamento específico para as dívidas, para que elas sejam pagas, mas para que elas não resultem, primeiro, na perda de interesse do investidor em colocar dinheiro numa associação, numa figura, numa empresa que já nasce falida, mas que ainda assim garanta uma fonte de receita para que esses débitos efetivos sejam quitados. Então, quais são as alternativas que a gente tem hoje em termos práticos? Eu posso constituir uma SAF do zero, ou seja, quero criar um clube, já quero que ele seja criado numa modelagem empresária, porque eu tenho investidores e eu vou distribuir lucros, então eu faço todo o meu processo de licenciamento de clube junto à federação, já nessa casquinha societária, que é uma SAF. Eu posso, enquanto clube, me transformar em SAF, então isso se aplica principalmente a clubes mais leves, né? Se eu tenho clubes que não têm uma estrutura muito robusta de conselho, de assembleia, um número de torcedores menor, eu tenho mais flexibilidade em relação a isso. É mais fácil que eu simplesmente me transforme em SAF, caso eu não tenha outras atividades que não sejam futebol. Isso já é um pouco mais difícil se eu tiver clubes que exploram também, né, basquete, vôlei, outras modalidades, e que tenham ali um quadro social muito pesado. Então, o clube social, ele acaba, se eu tiver um clube social muito grande, acaba sendo difícil transformar tudo isso numa SAF, e se for esse o caso, eu vou acabar adotando a terceira alternativa, que é fazer uma cisão, ou seja, eu descolo o meu departamento de futebol de toda essa estrutura associativa, do meu clube de futebol, do meu clube social, da minha piscina, da bocha, do tênis, o que quer que eu tenha lá, e transformo só esse departamento de futebol, jogo ele para dentro de uma sociedade empresária. Então, a gente tem essas três alternativas que a lei traz para que a gente tenha um clube aí, né, se transformando, usando o termo genérico da palavra, em uma SAF. Além da lei da SAF, eu vou precisar desse socorro do ponto de vista societário, do ponto de vista desportivo, porque eu crio essa nova sociedade e eu preciso transferir todos os meus ativos desportivos para ela, e aí a gente vai ter um regramento específico da CBF para que os clubes façam isso. Um amparo fiscal, porque eu mudo de regime tributário, e um amparo de reestruturação dessas dívidas, porque a primeira coisa que acontece quando a gente tem a criação de uma SAF são todos os credores desesperados para se conectarem com essa nova estrutura, em tese cheia de dinheiro, gás novo. Então, é preciso um tratamento muito cuidadoso em relação a como essas dívidas vão ser pagas por meio das receitas da SAF, sem que elas sufoquem a SAF
já no seu nascimento. E aí, por fim, só para fins, né, visuais, para que vocês tenham contato com essas estruturas, a primeira alternativa, eu tenho, portanto, a criação do clube, do zero, e aí esse clube, ele tem todos os seus passivos e obrigações, os imóveis, os direitos, enfim, tudo está relacionado a ele, e ele só é criado sob uma modalidade empresária e pode contar com a participação de acionistas. Eu tenho a hipótese que é a mais comum, na verdade ainda não, né, a última. Eu tenho uma hipótese que ainda é comum hoje para clubes menores e mais leves, que é de transformação. Então, basicamente, todos os meus associados viram sócios acionistas do meu clube, e aí, de acordo com o regramento que eu vou dar para isso, eu vou distribuir essa receita, os dividendos, em relação a eles, e ainda assim, tudo que estava na associação continua na SAF, então, centro de treinamento, jogadores, prestadores de serviços, créditos, débitos, tudo isso é apenas transferido de um para o outro. Esse foi o caso do Red Bull Bragantino. Então, a gente tinha tudo que estava com o Bragantino passou a ser absorvido para o Red Bull Bragantino, a gente não teve uma cisão do departamento de futebol. E, por fim, aquilo que a gente vê com mais frequência, que é a cisão do departamento de futebol. Então, o clube, com seus associados, do ponto de vista do clube social e outras modalidades, permanece vivo, e eu passo a ter um relacionamento com essa sociedade empresária que começa a administrar o futebol. E aí eu tenho, né, a transferência de todos esses ativos, e aí, né, por ativos, claro que as dívidas do departamento de futebol também acompanham, são todas elas transferidas para né, esse quadradinho vermelho ali, que é a figura da sociedade empresária. E aí é nessa figura que os investidores vão entrar. Então, são essas duas diferenças. Quando a gente tem esse modelo, que é o modelo mais comum, vários desafios aparecem, né? O primeiro deles é o relacionamento da associação com a entidade empresária. Então, é importante dizer que a associação, caso se mantenha cotista da SAF, ou seja, tem um percentual da SAF, ela que vai decidir sobre as cores do clube, sobre o hino do clube, sobre se o clube muda de lugar, sobre se ele disputa competições ou não, ou seja, foi uma forma da lei preservar a tradição, preservar aquilo que foi construído até ali, o respeito aos torcedores que acompanham esse time. Então, às vezes a gente tem ali uma ideia de que, como nas franquias americanas, esse tipo de movimentação vai resultar na autonomia do investidor para fazer o que quiser com o clube. Não é verdade. A lei protege a associação em diversos níveis, principalmente relacionados à herança desse clube, né, do ponto de vista da marca, né, de tudo que foi vivido até ali. E uma regulação dependendo do percentual que essa associação tiver, quais vão ser os votos e vetos, né, que ela vai poder ter no dia a dia operacional. Quando a gente fala de uma venda majoritária, como foram os casos, né, do Cruzeiro, por exemplo, Vasco, Botafogo, o dia a dia da operação vai ficar a cargo do investidor por meio da diretoria executiva que vai ser montada para ele. E a associação permanece com esses direitos de voto e veto relacionados aí à tradição do clube, a como o clube se apresenta diante do torcedor. E aí, para a gente finalizar esse último ponto, acho que são conclusões saudáveis para a gente chegar, né? Que não existe um modelo, uma receita de bolo em relação a isso, não existe uma obrigatoriedade para que os clubes adotem esse modelo. Isso aí fica, né, a cargo da decisão estratégica de cada um dos clubes, a depender do seu tamanho, do tamanho da sua dívida, do seu posicionamento. E aí a avaliação do modelo deve estar em consonância com esses objetivos, e muito importante definir que, abrindo-se para esses investimentos, qual vai ser o percentual destinado e quais vão ser as prerrogativas que essa associação ainda deseja manter. E, bom, acho que é isso. Acho que agora chegamos aqui para o final da nossa aula. Essa é a bibliografia que eu queria dividir com vocês. Muita coisa nesse final, e eu fico completamente à disposição para a gente tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Vou parar aqui de compartilhar. Obrigado, Daniele. Só para confirmar, esse material que você enviou a mim aqui, Daniele, eu posso encaminhar para eles depois? Pode encaminhar, por favor.
Legal. São muitas pequenas, grandes coisas, né? Então, precisa um momento para absorver. Eu acho que o objetivo aqui era realmente trazer esse grande panorama geral, porque todos esses assuntos vão ser melhor explorados ali por cada professor, mas para que vocês já tenham ali, pelo menos, mapeado o que cada um faz e quais são os reflexos que isso tem no business, que é muito importante. Excelente. Vamos lá, o Vitor já tem uma perguntinha para você aí. Fala aí, Vitor. Hoje eu tô falante, tô parecendo Tuninho. Cadê ele para reclamar? Não tem não, né? Aqui, a pergunta é, o Brasil precisava da SAF? Da lei da SAF? Não. Pois não. Em matéria, assim, que eu estou fazendo, nós temos diversos clubes no Brasil que estavam na iminência da falência. O objetivo deles era buscar algum investidor. O movimento todo da SAF começou até por causa disso, né? A gente sabe. Né? A pergunta é assim, no geral, o Brasil precisava disso, porque o que eu estou vendo que hoje, apesar de ser um movimento desesperador de alguns clubes no início, mas ele pode ser um movimento que esteja trazendo mais dinheiro e mais investimento para o mercado brasileiro. Porque a SAF em si, eu falo muito em relação até ao futebol de base, assim, a tendência dos clubes que estão comprando, das empresas que estão comprando clubes aqui, SAF, elas vão botar dinheiro, vão começar a adquirir mais jogadores, vão buscar fazer buscar novos jogadores, né, novos ativos, né, para poder vender. Então, vai ter mais injeção de dinheiro nisso e isso vai fazer ficar mais caro todo o mercado. Mas eu acho isso positivo para o mercado brasileiro. Ô, Vitor, eu concordo. A gente não precisava da lei da SAF para recepcionar investidores. A nossa lei das SAs já permitia que isso acontecesse, como aconteceu, por exemplo, no caso de um grande grupo, que é o grupo Red Bull. Mas essa legislação específica, na prática, acabou trazendo mais segurança jurídica, ou pelo menos uma percepção de maior segurança jurídica para que investidores se sentissem incentivados de colocarem, né, o seu dinheiro no nosso mercado. Então, esse foi um primeiro ponto positivo. Eu ressalto muito que a decisão para se transformar, ou para, enfim, transformar o seu departamento de futebol em SAF e ceder um percentual dessa empresa para terceiros precisa ser algo estudado e avaliado estrategicamente, porque não é um dinheiro que vem sem contrapartidas. Então, o clube precisa ter muita clareza em relação ao que significa receber um investidor e ceder 90%, né, das suas ações. Isso significa a perda de um controle em relação ao direcionamento do negócio, a perda de um controle relacionado a situações de dia a dia que antes estavam a cargo da associação e não vão estar mais. Mas isso também me leva, pelo menos na experiência até aqui, né, dos primeiros meses de execução da lei da SAF, a outro ponto positivo, que é o fato de que, quando esses investimentos chegam, se a gente estiver falando, claro, de um grupo sério, de um grupo que quer contribuir para o crescimento desse clube, que quer também ganhar dinheiro com isso, isso acaba resultando em melhores práticas ou em boas práticas de gestão que colocam esses clubes em outros lugares ou em outros patamares que, dentro da roupa da associação, eles não estavam. Então, efetivamente, quando eu trago players, por exemplo, como o Ronaldo, para estar um entre vários, e que olham para aquilo como um negócio, ainda que seja meio... É difícil, né? Porque a gente está falando de uma atividade que é passional, que movimenta muitos torcedores. É difícil a gente falar que isso vai ter um novo dono e que esse dono vai fazer o que quiser com esse ativo dentro de alguns limites, mas o fato de que ele efetivamente quer ganhar dinheiro com isso, faz com que ele adote algumas práticas de gestão, de melhor gestão, que levam, por exemplo, como foi o caso do Cruzeiro, esse clube a outros patamares. Então, a experiência até aqui, e aí, de novo, vai de cada caso, tem que ter uma análise do grupo que vai comprar, uma análise da associação que vai ser comprada, mas, de modo geral, acabou fazendo com que o mercado se movimentasse e que a gente criasse um ambiente propício para investimentos, e se a gente fizer bom uso
aproveitando essa oportunidade, a gente efetivamente começa a transitar para uma mudança mesmo do futebol brasileiro em termos de profissionalismo e de qualidade. Me parece que esse é o cenário. Eu vejo que o caso do Ronaldo, você falou assim, ele viu como negócio, acho que como negócio, ele sempre viu. É que é a questão que surgiu a oportunidade. Né? Ele viu como uma oportunidade. E é isso que a gente está vendo hoje no mercado, é que os clubes que estão se tornando SAF, na sua grande maioria, são oportunidades que estão surgindo para o pessoal entrar no mercado por um custo baixo. Não por uma questão de que acha que vai ter um resultado alto. Bom, né? É comprar um ativo na baixa, organizar ele internamente e vender ele na alta, né? Se a gente quiser ser super simplista, essa fórmula funciona há décadas em outros mercados e começa a funcionar. Mas é por aí mesmo. Acho que o Pedro e depois o Christian, né? O Christian foi primeiro. Pode ir, Christian. O Christian na frente, Nós estamos te ouvindo, Christian. Oi. Agora sim. Boa noite, Daniele. Boa noite. Então, a gente já conversou sobre SAF aí em outras aulas, né? Mas eu acho que não com tanta propriedade, já que você é especialista no assunto. E estou aqui tentando buscar entender ao máximo, né? Aproveitando a oportunidade aí e ver as possibilidades diante da minha realidade hoje. Um pouco diferente aí de muitos amigos que vivem uma realidade de clube profissional. Eu tenho um clube de base, né? Ele é uma SA, é uma sociedade anônima, porém ele não é um clube ainda, né? Ele está registrado como a atividade dele é ensino de esportes, porém até participa de competições estaduais ligadas a uma liga, né? Regional aqui. Enfim, a SAF hoje ela tem inúmeras vantagens, né? E é o que a gente falou, é a questão tributária, foi o que a gente já falou outras oportunidades. Então, o desafio hoje é assim, vamos lá, tem que transformar a nossa empresa num clube, né? Sem isso, existe alguma possibilidade que ligado a alguma liga de a gente transformar a nossa empresa em SAF, transformar ela de SA para uma SAF? Sem que você efetivamente forme um clube, não, a gente parte do pressuposto de que a SAF especificamente ela é aplicada a clubes que desenvolvem a atividade do futebol profissional. Então, você necessariamente tem que ter um time, né, disputando competições profissionais para que você possa fazer uso da figura da SAF especificamente. Entendi. Então, independente de estar vinculado a alguma liga, tem que ser clube profissional para realmente se transformar. Tá certo. Acho que é o Pepe agora. Oi, doutora, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Vou aproveitar a carona da SAF aí, nos comentários e a pergunta do Vitor, do Christian. E aí, a SAF, realmente agora, no momento, parece que é a grande sensação aí do futebol brasileiro e parece que é a solução, né? Que encontraram que vai resolver todos os problemas dos clubes de futebol. Mas a doutora tem conhecimento de algum clube que aderiu à SAF e os gestores estão arrependidos em relação a isso ou ainda não tem essa informação? Olha, ainda não me chegou, mas assim, o atestado de arrependimento, né? Mas durante o processo, a gente já percebe que há situações em que eventualmente as consequências não são analisadas a fundo, e aí o clube acha que ele vai ter um investidor de um lado colocando uma torneira de dinheiro e ele vai conseguir se agarrar ainda em ser aquele responsável pelas decisões de gestão, né? A gente fica brincando ali, o que ele quer só é um financiamento, ele não quer se transformar em SAF.
E aí, nesses casos, é o maior erro que a gente consegue ver, em que o clube acha que este é um modelo para conseguir financiamento de uma situação que já existe. Então, nesses casos, a gente acaba vendo ali uma decepção muito grande, porque você ceder as suas cotas para um terceiro, e principalmente em caráter majoritário, vai fazer com que você perca, né, a ingerência em relação ao teu dia a dia. Então, quando esse desalinhamento de expectativas acontece, é o mais perigoso. Ô, Daniel, só no Cruzeiro que não aconteceu isso, porque o Ronaldo já chegou e já mandou todo mundo embora. Aí não tem ninguém para ficar arrependido. Eu digo isso porque um clube de São Paulo estava praticamente com a sua SAF aprovada e, né, Desistiu. E da noite para o dia, o conselho, acho que por 53-49, decidiram que não era o melhor caminho, né, viável para que se instituísse uma SAF, e aí a coisa degringolou, né, foi ladeira abaixo. E aí viável. E aí é importante só fazer essa ressalva que constituir uma SAF ou se transformar em SAF não significa que você imediatamente vá ceder parte das suas cotas para um investidor, né? Pode ser, como foi, por exemplo, o caso do Curitiba, que o clube constitua a SAF e aí faça uma análise de mercado em relação a propostas que possam vir. Então, a SAF vem como uma preparação, né? Eu estou arrumando minha casa aqui para caso o investimento venha, o investidor se sinta com mais apetite para colocar o dinheiro aqui, porque eu já tenho um mecanismo de distribuição de resultados, o que a associação não tem. Então, são dois momentos distintos, o momento de aprovação da SAF ou não, e o momento de ceder essas cotas dessa SAF para um terceiro. Obrigado, doutor. Imagina. Alguém mais, gente? Batemos na bucha aqui, 8h30. Acho que é isso, né? Nem se tivesse encomendado. Vou passar de volta para o Rafa aqui, então, e agradecer vocês enormemente, gente. Muito obrigada pela companhia. Legal, Daniela. Acho que nós que agradecemos, né? Foi um belo início aí nesse tema, que serão algumas aulas em sequência para abordar, né, sobre essa temática. E queria só agradecer mesmo a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhar todo o seu conhecimento. Eu que agradeço, gente. Boa noite, bom descanso. Valeu, gente. Boa noite a todos aí, pessoal. E até amanhã, né? Até amanhã cedo. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Até amanhã. Valeu.